Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Tudo fica mais fácil quando estamos falando de uma pessoa que é bastante conhecida, quando estamos falando de uma pessoa que é um amigo em comum, uma pessoa importante na vida de todos os envolvidos na conversa, no assunto ou no tema. Estamos, portanto, falando da pessoa do Senhor Espírito Santo, a divina pessoa do Espírito Santo. Fizemos um vídeo relatando ali, iniciando a nossa fala, a nossa apresentação, pela advertência do risco, do perigo de entristecer e extinguir o Espírito Santo em nossas vidas, né? Deixando sempre bem claro que nós acreditamos que o Espírito Santo habita o corpo de Cristo, a igreja, com o propósito de que a igreja, o corpo de Cristo, receba a plenitude da vida de Cristo, chegue à plenitude da espiritualidade cristã. Nós, estando em Cristo, contamos com o auxílio desse Deus pessoal na vida da igreja. Vamos iniciando pelo Evangelho de João, que fala da personalidade, né? De que ele se apresenta como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo se apresenta na vida da igreja, no corpo de Cristo, com os poderes de uma pessoa divina, a divina pessoa do Espírito Santo de Deus. O próprio Evangelho de João, que é muito usado aqui, né, no capítulo 14, versos 16 e 17, eu vou ler aqui as versões. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Nós já lemos esse versículo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, na, na última noite, na sua despedida, né, na ceia com os apóstolos, ele apresentou o Espírito Santo. Ele apresentou no sentido de deixar claro que a, a igreja, os discípulos, os apóstolos não ficariam sozinhos, né? Viria outro que ocuparia o lugar que Jesus Cristo ocupou fisicamente. Mas esse outro não ocuparia fisicamente o lugar de Cristo. Ele vem com a autoridade e com o poder de Cristo, com o propósito de manter a igreja no caminho para o qual o Senhor a preparou, a desejou. Essa versão apresenta o Espírito Santo como conselheiro. A Almeida, Revista e Atualizada, essa outra Bíblia que eu tenho aqui, de estudo, antiga já também, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus vai deixando claro que o Espírito Santo já estava agindo na vida dos apóstolos, já estava agindo na vida daquela igreja ali que estava no seu início, na sua formação. O batismo, o chamado batismo com o Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo com o poder e a autoridade para conduzir, para confirmar a igreja como corpo de Cristo, né? É o ministério de Cristo através do Espírito Santo atuando poderosamente, livremente, né, conduzindo a igreja de Cristo, né? Então não é inédito os eventos que ocorrem em Atos dos Apóstolos, porque eventos semelhantes ocorreram através de toda a história de Israel. Ele é inédito no sentido de que homens e mulheres, pessoas comuns, receberam essa unção, receberam este poder, esta presença, e esta pessoa dedica-se
de maneira permanente, atuando na vida da igreja com um propósito. Então, ele vem para um ministério específico, para uma função específica, né? Ocupar uma posição específica de condução, de governo também, mas de governo assim, em parceria, conduzindo, advogando. Essa outra versão que eu tenho aqui, que vem a palavra que eu quero usar também, Evangelho de João, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Tá? O Espírito Santo atua em toda a humanidade. Né? O Espírito Santo é o espírito de vida. Deus criou os céus e a terra. Deus e também o Espírito Santo é um agente da criação. Deus, o Espírito Santo e também o Cristo são agentes da criação. A pessoa divina, o eterno e todo-poderoso Deus, né, é agente da criação, do governo do universo e do sustento do universo e da vida. Então, o Espírito Santo ele tem um ministério específico em relação ao corpo de Cristo e igreja, que é o que nos interessa aqui, mas ele está atuando, simplesmente dando vida ao universo criado. Tá? Não é uma pessoa qualquer. O Espírito Santo não é um anjo, não é um amigo imaginário, não é um estado mental alterado. Tá? O Espírito Santo é a pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina, uma das três pessoas da Trindade, da triunidade divina. Nós conhecemos o Pai principalmente através do Filho. Acontece que o ministério do Espírito diz respeito a nos conduzir e a conduzir a humanidade também a Cristo. O ministério do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, ela não tem o objetivo de se autoproclamar, por assim dizer. O Espírito Santo age, atua de forma muitas vezes silenciosa, né? Conduzindo a pessoa a Cristo, a palavra, a verdade, né? E aqueles que estão em Cristo, que são conduzidos a Cristo, são renovados, regenerados, nascem de novo, são santificados, né? São purificados, são perdoados, são transformados à semelhança e à imagem como um corpo deve ter a forma, a representatividade daquilo a que a ele se assemelha. Então, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve apresentar características, sinais que esbocem, que apresentem a pessoa de Jesus Cristo para o mundo. E esse é o propósito do Espírito Santo, moldar o caráter da igreja, né? Moldar o caráter do cristão, conduzir a igreja nas suas decisões mais importantes, né? Manter a igreja de Cristo em Cristo, glorificando a Cristo, glorificando ao Pai. Então, o Espírito Santo, ele não se autopromove, mas ele é fundamental. A sua pessoa é fundamental. Tanto que o pecado contra o Espírito Santo, que nós não vamos tratar disso agora também, é o único considerado imperdoável. Como uma pessoa pode pecar contra o Espírito Santo? Bom, isso nós veremos em outra oportunidade quando falarmos desses pecados aí específicos, tá? Não há motivo para se preocupar com isso, não há motivos para alarde. Então, o Espírito Santo é apresentado como consolador, conselheiro e advogado. Todas essas palavras podem ser usadas, né? Você pode substituir uma pela outra e todas trarão para si, trarão para o texto o mesmo sentido, o mesmo significado, a mesma ideia. É alguém importante e é alguém
fundamental. No próprio Evangelho de João 15:26, ele diz: quando vier o conselheiro, o advogado, o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Esse é o papel mais importante do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o ministério, esse é o agir do Espírito Santo que é mais realçado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando de crescimento espiritual, de espiritualidade, tá? Eu falei aqui, o Espírito Santo não é um anjo, não é um ente imaginário, não é um estado mental alterado de consciência, tá? Não é uma entidade qualquer. É a pessoa de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo agindo livre e soberanamente através do corpo de Cristo. Eu gosto de realçar sempre essa palavra, né? Agindo através do corpo de Cristo, agindo através da igreja. Você fala qual igreja? Igreja como totalidade dos indivíduos que confessam a Jesus como o Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias, Jesus, o Cristo. O Espírito Santo atua na vida de todos esses indivíduos como uma comunhão de fé, ainda que nós não tenhamos comunhão com todas as pessoas que professam a mesma fé, né? Não por má vontade, como você vai ter comunhão, por exemplo, com os irmãos em Cristo da Noruega? Nem sabemos como é a língua deles. Pouco sabemos sobre os costumes deles, né? Ou os hábitos deles, né? Mal sabemos quais são as características principais, né, fundamentais da fé ou dos ritos que a Igreja de Cristo apresenta naquele país específico. Então, há uma enormidade de pessoas que confessam a mesma fé, irmanados pela fé, movidos pelo mesmo Espírito, e ainda assim, né, não estão necessariamente conscientes da existência um do outro e não conseguem manter fisicamente comunhão um com o outro. Então, o ministério de Cristo vai muito além do que a nossa consciência, do que a nossa compreensão nos permite expressar. Porque uma igreja se inicia em um determinado lugar do mundo. O Espírito Santo está agindo poderosamente. Uma igreja, uma comunidade está morrendo, desaparecendo em outro lugar do mundo. O Espírito Santo está tentando resgatar, está tentando manter aquele corpo, aquela parte do corpo de Cristo viva, tá? Algumas igrejas têm uma maturidade doutrinária, teológica, o Espírito Santo está agindo naquela igreja, naquelas vidas. Outras congregações estão lutando aí, debatendo com alguns valores que a palavra de Deus declara e ensina e estão sofrendo na aplicação daquelas verdades para suas vidas. O Espírito Santo está lá agindo. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está atuando, o Espírito Santo está conduzindo aquelas vidas, está orientando aquelas vidas, aquelas mentes, as pessoas, as comunidades, no propósito de que suas vidas glorifiquem a Cristo Jesus, que sejam mantidos em comunhão com Cristo Jesus. Nós, como seres humanos que somos, visões limitadas, compreensão limitada, capacidade intelectual limitada, capacidade mental, espiritual limitada, nós temos o hábito de olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, né? E alguns torcem o nariz, outros viram o rosto, não sei o que é isso, não concordo, não quero, não me interessa, não é de Deus, nunca vai ser.
nós somos assim, o Espírito Santo não. O Espírito Santo tem um ministério muito específico na igreja, junto ao corpo de Cristo. Portanto, consideramos inadmissível, intolerável, consideramos abomináveis as manifestações ou declarações que tentam reduzir o Espírito Santo como alguém, como algo, como um poder, como uma força, ou como um ente espiritual subordinado aos desejos, paixões de qualquer indivíduo, qualquer cristão que seja. Não nos interessa se é um dignatário eclesiástico, se é um líder renomado, se é uma missionária conhecida, se é um tal profeta, profetisa ou apóstolo. Essas pessoas, quando se apresentam como sendo alguém que tem uma comunhão no sentido de que quem está ao serviço deles é o Espírito de Deus e não eles em submissão e obediência ao Espírito de Deus, eu espero que você esteja me entendendo, eu considero esse comportamento equivocado, absurdo, diabólico, imundo, indigno de alguém que se apresenta como servo de Cristo, como servo de Deus, como ministro de Deus, alguém que nasceu de novo, alguém que foi de fato regenerado, alguém que tem o compromisso e o propósito de viver para Deus, de viver para Cristo, de contemplar a glória eterna, de viver eternamente no reino de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivos, avivados eternamente, glorificados pelo Espírito Santo que atua na vida da igreja. Por isso, mantivemos até aqui, por tudo que vimos ao longo da nossa curta vida, da nossa pequena experiência, do nosso pouco conhecimento, né? Pontualmente colocamos aqui, através de muitos vídeos, que pode não agradar totalmente a todos que a eles tiverem acesso, né? Uma posição bastante resoluta para evitar esse tipo de coisa, né? Essas caricaturas, essas bizarrices, né? Essas infantilidades, que, na nossa opinião, acabam entristecendo, sim, o Espírito Santo e podem acabar extinguindo, né, a presença do Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala dos riscos, né, extinguir o Espírito Santo, ele fala, é uma figura de linguagem, né, como que se fosse uma chama viva, um fogo vivo. Fala fogo, se fala fogo é perigoso. Não, mas é um fogo que não queima. É algo como que uma luz, uma força, uma dinâmica viva, um fogo vivo. Tá? Então, você pensa em tempos primitivos, né? A dificuldade em em ter fogo. Então, as pessoas, quando conseguiam obter fogo, tinham sempre um mecanismo para manter acesa a chama. Por exemplo, no altar dos sacrifícios, né, era trabalho, função lá dos levitas, manter sempre o fogo aceso, manter a brasa viva, tá? Não tinha gás, não tinha outra coisa senão a lenha, a madeira. Quem viveu aí, quem conheceu a vida da roça, como nós falamos aqui, né, antes da facilidade, né, dos botijões de gás, aí, do gás encanado, né, da eletricidade aí, você sabe muito bem que aqueles fogões de lenha, né, o fogo não apagava, né, sempre deixava ali alguma madeira, alguma brasa viva ali, e no preparo das refeições o fogo era alimentado. O próprio Abraão, quando foi testado por Deus, quando a sua fé foi testada por Deus, né? Ele foi levando o seu filho, Isaac,
né? E alguns servos, em determinado momento, a Escritura fala que ele deixou os animais, os servos, colocou a lenha nos ombros do rapaz, do Isaac, e pegou o cutelo e o fogo, né? Então ele estava levando o fogo, um fogo aceso e mantido ao longo do caminho, alimentado ao longo do caminho. Não tinha a facilidade do combustível que queima, né, que acende do isqueiro, do fósforo. O fogo era produzido por atrito, né, e depois o óleo mantinha também, mas o óleo mantinha a iluminação, o fogo, mas eles não tinham os mesmos recursos que nós. Então é importante manter a chama viva, né? Sempre foi importante. Isso aplicado à dinâmica espiritual, a pessoa é alertada para não permitir que o fogo se apague, né? Que a chama se extingua. Não é o Espírito Santo que pode ser extinto, ele não pode ser extinto. O Espírito Santo é eterno, assim como o Pai é eterno. O Espírito Santo é eterno, assim como o Filho é eterno. Quando fala extinguir, é no sentido de afastar-se totalmente da vida daquela pessoa ou até mesmo daquele grupo, grupos inteiros, comunidades inteiras podem passar por isso, né? Não estudaremos isso também. Não queremos entrar nesse aspecto aí, né? Como acontece? Não, o nosso propósito é, ainda que a vida de alguém esteja num momento de paralisação, num momento tomado aí por tristeza, angústia, mágoa, ódio, todos os sentimentos, emoções e disposições do caráter e da personalidade humana que entristeçam ao Espírito de Deus, nós acreditamos e declaramos e assim vivemos, né? Há esperança, sim. Deus não desiste tão facilmente assim da vida daquele que são seus. Há alguém nos céus que intercede por nós de forma poderosíssima, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E há aqui na terra, entre nós, alguém que intercede por nós. Mesmo nós não sabemos como se expressa essa intercessão. É o Pai mantendo comunhão com o Filho, e o Pai e o Filho em comunhão com o Espírito que habita no corpo de Cristo, na vida da igreja. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, tá? As pessoas costumam, né, tem um hábito de pedir oração, mas é um hábito que algumas pessoas têm na igreja de Cristo, né, entre os evangélicos, alguns grupos principalmente, né, mas ele está pedindo, é, ele ainda está preso a comportamentos do passado, tá? Porque em Cristo Jesus você tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede já por você. Você não está sozinho na sua vida. Você não está sozinho na sua dor. Você não está só nesse seu sofrimento. Essa sua angústia não é desconhecida de Deus, não é desconhecida do céu. A sua dor, a sua afronta, tudo que você passa, tudo que você vive, não é desconhecido de Deus, porque tem alguém capaz de expressar tudo isso diante de Deus de uma maneira que você e eu não somos capazes. Não somos capazes. Nós muitas vezes nas nossas orações somos tomados pelas nossas emoções tolas, pelo nosso sentimentalismo, né, pela nossa pressa, né, pelo nosso desejo de fazer justiça, tá? Às vezes, de forma egoística. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo conhece a verdade de Deus. O Espírito Santo conhece a verdade do céu. O Espírito Santo conhece o íntimo de Deus, por assim dizer. E conhece também o nosso, o meu, o seu. Nada está oculto a ele. Tá? Nada, absolutamente nada. Nem ninguém. Nem ninguém. A única maneira de você se afastar dele é pecando, é desprezando, é zombando,
tá? É se deixando levar por essas caricaturas amalucadas que existem por aí afora. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que a palavra de Deus assim nos orienta, né? Falando ainda sobre o Espírito Santo como uma pessoa, como uma personalidade, né? Romanos, o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ah? O Espírito Santo está agindo na sua vida, sempre esteve agindo na sua vida, sempre esteve atuando na sua vida. A ministração do Espírito Santo é contínua. A ministração do Espírito Santo, ela é permanente, porque o propósito dela é nos conduzir para a glória eterna, tá? Então, não são fatos pontuais, não são questões pontuais, não são determinados momentos da vida cristã que marcam a verdade da presença do Espírito Santo. Não, ele esteve sempre atuando, ele está sempre atuando e ele permanece atuando em nós e através de nós, conforme ele assim o deseja. Mas não somos nós dominando ou controlando o Espírito Santo. Essa é a questão da espiritualidade que mais preocupa. Porque a partir do momento que você se dedica às disciplinas espirituais, conhecendo a verdade da palavra de Deus, buscando viver em comunhão, em harmonia com o Espírito Santo de Deus, quer queira, quer não, você apresentará um amadurecimento, um crescimento ou um desenvolvimento de determinadas habilidades que são naturais, que são do ser humano, né? Algumas habilidades intelectuais que envolvem a característica do indivíduo, né? Alguns detalhes da personalidade, algumas características em relação ao poder da vontade, que é um dom que todos têm, né? É, é um dom que faz parte do indivíduo, do ser humano, o intelecto, a vontade e também as emoções. Você aprenderá, você aprenderá pelo tempo, pela paciência, pela perseverança, pela orientação que a palavra de Deus, pelos resultados que a dedicação à oração, à leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus, a pessoa aprenderá e desenvolverá, né, certas habilidades, certos talentos e dons no seu ser, no seu intelecto, na sua vontade e nas suas emoções, no sentido de estar apto a ter um domínio maior de si mesmo, das suas emoções, dos seus sentimentos em determinados momentos e circunstâncias. Então, essas aptidões também são desenvolvidas. Essas aptidões, esses dons naturais, esses, não vou dizer, esses talentos naturais do indivíduo, do ser humano, também são trabalhados, tá? Em outras áreas também são trabalhados. Não é só uma questão da pessoa que está se dedicando à espiritualidade. Alguém que se dedica a qualquer área do conhecimento humano apresentará resultado nessas áreas, né? De um amadurecimento intelectual, uma capacidade de enxergar melhor as pessoas e as situações da vida em relação àquilo que ela se dispõe a aprender, aquilo que ela se dedica, né? A uma capacidade maior de dominar e de controlar a questão da vontade, do querer, do realizar, né? E um domínio, um controle das emoções e sentimentos, segundo as circunstâncias exigirem para um propósito definido. O que você está dizendo, Marco? Eu estou dizendo que o cientista também medita, porque a meditação
é o pensamento controlado, porque nós estamos sempre pensando. O difícil no ser humano é ele parar de pensar. Um exercício, uma dinâmica é você controlar os seus pensamentos. Então, quando a pessoa está estudando, ela está meditando. Quando você está lendo, ler é um ato de meditação, porque o seu pensamento, a sua mente está voltada, você está se concentrando naquela leitura, de maneira que aquele texto possa interagir com a sua mente, com o seu intelecto. Quando você está escrevendo, apesar que escrever hoje é uma arte quase que perdida, mas quando você está escrevendo uma carta, quando você está escrevendo um texto ou está digitando esse texto, você está exercitando o seu intelecto, você está exercitando a sua vontade, você está exercendo um domínio sobre as suas emoções e sentimentos, porque você está concentrado, você está decidido para que o seu ser, o seu íntimo, para que a sua mente produza algo. Então, esse é um ato de meditação também. Meditar é muito mais simples do que as pessoas imaginam. A meditação é basicamente isso: pensamento ordenado, pensamento controlado, né? Vida controlada, vida dominada por um propósito e um objetivo, corpo e mente com um propósito específico. Então, não é nada, não é nada extraordinário que pessoas não cristãs desenvolvam também determinadas habilidades. Isso há em todas as religiões, isto há em muitas práticas, né? Isso há em muitas filosofias, até certo ponto, né? Esse desenvolvimento, esse aprimoramento, esse amadurecimento, ele é perfeitamente normal e desejável. O que se espera na vida do cristão é que tudo isso esteja debaixo da autoridade e do controle, e subordinado à glória de Deus, e subordinado ao agir soberano do Espírito Santo de Deus. Então, na questão da espiritualidade, com busca na vida, com o objetivo, com essa busca, com esse desejo constante, permanente de caminhar com o Senhor, de viver em comunhão com o Senhor, de ser transformado aos poucos e constantemente à imagem do Senhor, é importante que a pessoa tenha uma disposição. Por isso que nós falamos. Tem muitos métodos, tem muitos mestres, né? Tem muito material à disposição. E o risco é a pessoa aprender a dominar determinadas técnicas e se contentar com alguma técnica, com alguma habilidade, com algum amadurecimento pessoal, intelectual, ou até mesmo moral, seja lá como for, e descuidar da verdade da vida espiritual, aquele que nos dá vida, aquele que nos mantém vivo, aquele que nos mantém em comunhão com o Pai, é o Espírito Santo de Deus. Alguns dons espirituais, algumas manifestações espirituais, né? Algumas realizações, alguns atos, algumas manobras, podem, até certo ponto, podem ser realizados até certo ponto por toda e qualquer pessoa que tenha dedicado a sua vida ou parte da sua vida a um aprimoramento intelectual, a um aprimoramento moral, ao aprender a exercer domínio da sua vontade, das suas emoções, dos seus sentimentos, aprender a controlar o seu corpo, né? E amadurecer a sua própria mente, o seu intelecto. Até certo ponto, determinadas habilidades resultantes são comuns a toda a humanidade, mas o que nos interessa é a vida em Cristo Jesus. É um aprimoramento, é um crescimento na dependência do poder de Deus
numa vida de retribuição ao amor de Deus em Cristo Jesus que nos alcançou, tá? Então, assim, há algum perigo? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que não. Porque as disciplinas espirituais, hoje, elas são fundamentais na vida do cristão, para que ele se torne capaz de suportar a opressão que esses dias têm apresentado para todos. E essa opressão, queira Deus que passe, que, que a situação, que o ambiente no qual nós vivemos melhore pela graça de Deus. Tá? É a nossa oração, é o nosso clamor aos céus, né? É a nossa postura de esperança e de fé. Mas é importante que nós estejamos preparados para dificuldades outras, para valores outros, que este mundo tente jogar goela abaixo daqueles que creem. É muito próximo, na minha opinião, a visibilidade do completo fiasco e fracasso que foi depositar alguma confiança ou expectativa numa visão político-ideológica que fez com que alguns irmãos ainda não tenham percebido, mas fez com que parte da igreja travasse relações amistosas com indivíduos e ideologias que hoje se apresentam cada vez mais claramente como uma tentativa de reviver valores condenados pela história, né? Como o nazismo, o fascismo, o autoritarismo, uma série de ismos, né? Que manipularam no passado a vida e a mente de muitos cristãos e muitas igrejas. E hoje, parte ou partes das igrejas de Cristo aqui no nosso país tem em seus membros, em suas lideranças, tem na sua militância um triste envolvimento com ideologias político-ideológicas terríveis que afrontam a verdade da palavra de Deus, que em nada glorificam e exaltam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma falha no caráter. É uma falha no caráter desses homens e mulheres. É uma falha no caráter dessas instituições. É uma falha no caráter dessas vidas. Dessas vidas. Por quê? Porque se deixaram levar pela empolgação. Como se não houvesse um diabo agindo, como se não houvesse o pecado agindo, como se não houvesse uma ou várias filosofias mundanas agindo e interagindo. E não foi pouco a pouco, foram várias filosofias mundanas, foram várias operações malignas e conseguiram se infiltrar na vida das igrejas, na mente de muitos cristãos. Não é meu propósito aqui discutir a vida sociopolítico-econômica das igrejas no Brasil. Meu propósito aqui é apresentar a minha convicção de que, se aprendemos a depender da palavra de Deus, se aprendemos a experimentar o bom conselho do conselheiro, se aprendemos a apresentar a nossa causa ao advogado fiel e justo, que é o Espírito Santo, que tem, e temos a Cristo também como nosso advogado junto ao Pai, a nossa causa, ela está diante do juiz de toda a terra, do juiz de toda a humanidade. A verdade de Deus se faz conhecida, porque o Espírito de Deus conhece as intenções, conhece a mente do Altíssimo, e ele é capaz de transmitir para a igreja, ele é capaz também de apresentar na vida do cristão qual seja esse propósito, orientando, aconselhando, não de forma a você sair por aí ouvindo vozes, é contra essas coisas que nós estamos falando, é contra essas aberrações que nós estamos falando aqui, mas uma vida dedicada, uma vida de humildade no sentido de quero aprender, quero
aprender a me concentrar em Deus, na palavra de Deus. Quero aprender a ser conduzido, a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sei, eu tenho consciência de que Ele está guiando, que Ele está conduzindo toda a igreja através da terra, toda a igreja de Cristo através da história. O Espírito Santo nunca fracassou no seu trabalho, na sua obra. Deus não fez nada menos do que o que era totalmente impossível para a humanidade. O ser humano não é capaz de produzir a sua própria, de gerar a sua própria salvação. O ser humano não é capaz de gerar o espírito de santidade nele mesmo. Porque toda vez que o indivíduo tenta esse crescimento, esse amadurecimento, né, essa vida de disciplina sem depender de Deus, ele se transforma no moralista hipócrita. Ele se transforma no moralista hipócrita, né? Naquele que arremessa bumerangue, né? Ao contrário, muita gente, eu quando descobri isso fiquei fascinado, né? O bumerangue lá, aquele instrumento de caça dos australianos lá, aquele instrumento de caça, ele só retorna aquele que o lançou quando ele é lançado de maneira equivocada. Então, as pessoas hoje que têm esse esporte, essa prática aí, na verdade, eles estão fazendo do jeito errado, né? Porque ele era um instrumento de caça, era lançado para atingir o animal, o objeto lá de caça, tá? Não depender do Espírito Santo, tentar produzir a própria salvação, a própria santidade, a própria justiça, redunda em fracasso, redunda em inimizade a Deus. Então, não há perigo. Não há perigo. Não há perigo. Não há perigo para você, não há perigo para mim, porque as nossas vidas são pouco significantes no ambiente socioeconômico, político, cultural. Mas a nossa vida é importante para Deus. A sua vida é importante para Deus. Deus não esquece ninguém, porque Deus a todos vê de cima. Não tem grandão, não tem gigantes para Deus. Não a questão da influência, da relevância do indivíduo no ambiente social, isso daí não significa absolutamente nada para Deus. Muitas vezes é um problema para aquela pessoa, é uma dificuldade para a qual ela precisa se preparar para permanecer fiel a Cristo, porque a vida dela é relevante, ela tem algum destaque e ela certamente será um alvo do inimigo, porque derrubando aquele, ele arrasta alguns outros. Então, aprender a depender de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não é uma pessoa que está a nosso serviço, ou que pode por nós ser dominada ou controlada. O Espírito Santo é pessoa de Deus. E o propósito dele é de manter a comunhão conosco para que nós mantenhamos a nossa comunhão com Cristo. O propósito dele, o ministério dele é controlar a nossa vida, é conduzir a nossa vida, nunca de maneira coercitiva, tá? Não é uma possessão, não é uma dominação. Nesse sentido, nós gostamos da palavra do companheirismo, do conselheiro, do advogado, do amigo fiel, do companheiro fiel na caminhada, na jornada, desde que você esteja disposto a caminhar com ele, a seguir pelo caminho, na companhia, a seguir com Cristo, na companhia do Espírito. Aí ele é seu companheiro fiel. Agora, se você desvia para lá, para cá, ou pensa em voltar, o caminho é um só. O caminho é um só, foi estabelecido. O ritmo da marcha também. Nós podemos, de tempos em tempos, dar uma acelerada, porque ele não se cansa. Nós podemos dar uma acelerada. Às vezes nós nos cansamos, nos esgotamos e ele nos suporta. E ele nos estimula, ele nos dá ânimo, ele nos dá vida. É nesse sentido que nós pensamos a nossa jornada, né, a nossa caminhada em Cristo Jesus. Estamos apresentando
o Espírito Santo, o companheiro fiel. Que Deus te abençoe. Retornaremos em breve com um outro texto.